Boa tarde, pessoal. Então, dando início à reunião extraordinária do CONDEMA, junto ao Conselho da APA da Baleia Franca. Essa reunião faz parte do Sistema de Comunicação Social do CONDEMA, com o objetivo de trazer informação para a sociedade, esclarecimento para a sociedade e também responder dúvidas do próprio Conselho e dos conselheiros. A reunião está sendo gravada com o intuito de depois publicar no YouTube esse material e deixar de acesso para toda a sociedade ali, para que todos possam se informar sobre a pauta, né? Agradecer a Ambi Sustentabilidade Integrada por estar disponibilizando o link do Google Meet para a gravação dessa reunião e dar boas-vindas aí, agradecer ao Stefano, da APA da Baleia Franca, por estar atendendo o convite do CONDEMA e trazer informações e esclarecimentos ali sobre a questão do plano de manejo da APA, falar para a sociedade ali o que é o plano de manejo, como é que ele é constituído, e uma dúvida que é bastante comentada aqui no pessoal do município, se tem algum processo de revisão, se tem, como ele acontece, quando ele acontece, enfim, como se dá a participação popular. Então, é uma pauta que eu creio que dentro do município de Laguna, que tem uma área muito grande dentro do território da APA da Baleia Franca, é um assunto que ele é pertinente para a nossa sociedade e também do interesse de todos, né? Então, Stefano, muito obrigado pela disponibilidade aqui para trazer todo esse conteúdo para nós e fica à vontade a partir de agora aqui para estar apresentando a pauta. Boa tarde, né? Boa tarde a todos vocês aí. Eu agradeço bastante o convite. É sempre importante a gente estar esclarecendo várias questões, né? Trazendo aí à luz, né? Sobre a área de proteção ambiental da Baleia Franca, né? Isso, inclusive, não é só importante, né? Um dos deveres, né, da APA da Baleia Franca é se explicar, né? E se explicar constantemente perante a sociedade. Eu vou falar um pouco, né, sobre a APA da Baleia Franca em si e depois ficar bem aberto para as perguntas e questionamentos, porque muita gente, né, conhece a APA da Baleia Franca, muita gente ouviu falar algumas coisas, outras não, muita gente ouviu de alguém que ouviu e que alguém que ouviu, né, muita gente recebeu no WhatsApp isso ou aquilo. Então, para esclarecer mesmo, né, para a gente unificar aqui, saber direitinho o que é essa coisa estranha, né, no território chamado APA da Baleia Franca, né? Então, algumas vezes polêmico, né? Eu posso compartilhar a tela aqui rapidinho? Sim, por favor, fica à vontade. Deixa eu compartilhar aqui essa janela. Compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Perfeito. Deixa eu colocar no modo exibição. Beleza, gente. Então, para começar, né, me apresentando, meu nome é Stefano, eu sou analista ambiental do ICMBio. Vamos explicar o que é APA, o que é ICMBio, né? Que coisa maluca é essa, que de repente entra essa sigla no meio. Sou chefe da APA da Baleia Franca, estou como chefe desde o começo do ano, desde meados de março, né? Antes eu estava lotado no interior do Pará, na Amazônia, né? Lá no Arco do Desmatamento, onde tem bastante caso de garimpo ilegal, né? Vim para cá, para a APA da Baleia Franca, para esse território, né, maravilhoso aqui, para contribuir com a conciliação, né, do uso dos recursos com a conservação do meio ambiente, né? Bom, vou contar uma historinha aqui da história da conservação no Brasil. Vou passar bem rápido essa parte da história, né? Para poder falar da APA em si, que é o nosso objeto aqui, né, de estudo, né? Só falar um pouco aqui do Parque Nacional da Tijuca, lá no século XIX, 1840, 1850, na verdade 1820, né? Stefano, só um ponto. A tua tela ela não está mudando, não sei se está no modo de apresentação. Normalmente nessas reuniões virtuais, agora ela passou.
Normalmente Sim. nas reuniões virtuais, tu bota no modo apresentação, ela acaba não passando o slide. Então, Beleza. às Vocês vezes estão. é melhor passar direto na tela do Vou do passar PowerPoint mesmo. direto, vou passar direto. Aí. Agora vocês estão vendo? Aham, perfeito. Sim, sim. E mudou? Só para eu Mudou. ver. Mudou? Mudou. Mudou? Aham, perfeito agora, perfeito. Beleza, eu vou passar rapidinho aqui, né? Que no século XIX, 1800 e alguma coisa, Rio de Janeiro era a capital do Brasil e o maciço da Tijuca foi amplamente desmatado, né, para ter fazenda de cana e de café. Daí começou a faltar água no Rio de Janeiro, né? Secou as nascentes. E em 1860, né, o imperador Dom Pedro II ordenou o reflorestamento desse maciço montanhoso na capital, né? Então foi plantado mais de 100 mil mudas de árvore nativa, né? E a água voltou, né? Em 1961, que foi chamado de Parque Nacional da Tijuca, né? Mas isso é para mostrar que o conhecimento, a necessidade de áreas protegidas, né, de unidades de conservação, por mais que não tivessem esse nome, né, o conhecimento empírico já existia desde lá de trás, né? Que a gente precisa dos recursos para viver, né? Recurso água, oxigênio, enfim. E desde essa época já se sabia empiricamente, né? Dessa necessidade e da importância da conservação, né? Aqui é só sobre a evolução, né, da legislação ambiental, como que veio evoluindo no século XX, né? E no ano 2000 veio a lei que instituiu as unidades de conservação no Brasil, né? Estou falando isso aqui porque a APA é um tipo de unidade de conservação, né? As unidades de conservação em geral são espaços, né, territoriais e o recurso que tem lá dentro, o recurso ambiental, né? Ou seja, o que é a APA? O que é uma unidade de conservação qualquer? Um parque, né? É aquele território e o seu recurso natural lá dentro. Então, bem importante a gente ter isso aqui em mente. Né? Todas as unidades de conservação, elas têm lá os seus objetivos, né, definidos, e é legalmente instituído pelo poder público, quer dizer que para se criar uma unidade de conservação qualquer é preciso de uma lei ou de alguma normativa legal, né? Bom, a gente tem várias unidades de conservação no Brasil inteiro. Essa é até uma primeira dúvida que às vezes me perguntam, né? Por que só a APA? Por que só aqui no sul de Santa Catarina, né? Bom, gente, a gente tem só de unidades de conservação federais no Brasil, né? Nós temos atualmente 340. Aqui alguns tipos de unidade de conservação, né? Essa é uma reserva biológica, Atol das Rocas, né? Lá no Maranhão. Aqui o Parque Nacional das Cataratas do Iguaçu, no Paraná. Aqui no Rio de Janeiro não é a Floresta Nacional da Tijuca, né? É o Pão de Açúcar ali, na Baía de Guanabara. O Pão de Açúcar é um tipo de unidade de conservação, é um monumento natural, o nome desse tipo de unidade de conservação. Aqui é uma reserva extrativista, né? Essas mulheres, né, elas extraíram aí da floresta os produtos, né? É a reserva extrativista Chico Mendes, no Acre. Aqui é uma floresta nacional do Amapá. As florestas nacionais, elas têm o objetivo da produção sustentável de madeira, né? Aqui a reserva extrativista lá no Rio de Janeiro, lá, como que é o nome? É de Arraial do Cabo, reserva extrativista de Arraial do Cabo. Né? Aqui a reserva de desenvolvimento sustentável do Mamirauá, lá no Amazonas, eles fazem o manejo sustentável do pirarucu, que é esse peixe, né, de água doce, maior do mundo. Aqui é uma APA, e dentro da APA tem um parque nacional, né, que é lá em Fernando de Noronha, e aqui é outra APA, né, que é uma área de proteção ambiental, que é a APA da Baleia Franca, né? Esse aí
farol aí no Cabo de Santa Marta, né? E quem que faz a gestão das unidades de conservação no Brasil? Bom, a gente conhece bastante o IBAMA, né? Todo mundo fala do IBAMA, e aqui se perde um pouco, às vezes o pessoal acha que a gente trabalha para o IBAMA. Não, não é. Antes de 89, existiam diversas entidades, né, e órgãos governamentais. Em 89, juntou tudo e criou o IBAMA. Em 2006, continuou o IBAMA, mas a gestão de florestas públicas foi para o Serviço Florestal Brasileiro. Em 2007, continuou o IBAMA, continuou o Serviço Florestal Brasileiro, mas a gestão das unidades de conservação federais foi para o ICMBio. Então, em 2007, foi criado o ICMBio, que era um braço do IBAMA, né? Então, separou do IBAMA o ICMBio para fazer a gestão das unidades de conservação federais. E todas as demais coisas que o IBAMA fazia, continuou lá no IBAMA, né? Os licenciamentos ambientais, etc. Então, em 2007, foi criado o ICMBio, né? Esse nome ICMBio é uma sigla, né, de Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O Chico Mendes é esse senhor aí que lutou pelas florestas lá no Acre. Ele era um seringueiro e foi assassinado, né, no final dos anos 80, né, devido à sua luta pela preservação das florestas. E o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, é o Instituto Federal que tem a função de realizar a gestão das unidades de conservação federais, inclusive a APA da Baleia Franca, que é uma unidade de conservação federal, né? Então, eu, Stefano, né, sou servidor público, né, analista ambiental do ICMBio, e estou lotado na APA da Baleia Franca, que é a unidade de conservação, uma delas, né, que o ICMBio faz a gestão, né? Mas o que são as APAs, as áreas de proteção ambiental? Né? São áreas grandes, bem grandes, todas as APAs são bem grandes, que têm ocupação humana dentro, né? E que tem ali algum atributo que é importante para ser protegido, né? As APAs, né, elas têm aí os objetivos sempre de proteger biodiversidade, né, e disciplinar a ocupação, né, do solo e das águas e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos, né? Dentro das APAs, pode ter propriedade particular? Pode sim. Só que, a depender do que tiver lá na APA, naquele lugar, pode ter restrição para se utilizar, né, a propriedade privada. Inclusive, nessa semana que passou, até teve um questionamento por parte de um jornalista, né, sobre desapropriação na APA. Bom, a APA em si não faz desapropriação, né? Ela pode restringir, a depender da fragilidade ecológica ou do que tiver ali, da capacidade de suporte ecológico, pode criar restrições, né? Mas a propriedade, né, ou posse continua sendo, né, do proprietário. E a APA da Baleia Franca, né, lembrando que a APA é um tipo de unidade de conservação. Unidade de conservação é aquela área, aquele território que tem seus recursos naturais protegidos ali dentro, né? E a APA, as APAs em geral, têm grandes extensões, né, e tem um atributo a ser protegido, ou vários atributos, né, naturais a serem protegidos. A APA da Baleia Franca, ela foi criada, né, no ano 2000, possui aí mais de 154 mil hectares, né? Desses mais de 154 mil hectares, 78% é marinho e 22% é costeiro, né, terrestre, lagunar, que é uma diversidade grande de ambientes. Aí tem aí cerca de 130 quilômetros, né, da costa sul catarinense, pegando 9 municípios. A gente vai ver quais municípios que são, né? Pega desde a costa ali da ilha de Florianópolis, ali na praia de Naufragados, praia,
né, do Pântano do Sul. Lá pega só a parte costeira, só a parte marítima, aliás, né? E depois Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, e termina, deixa eu contar aqui, em Balneário Rincão. Poxa, mas só deu 8 municípios, né? É que pega uma pontinha de Tubarão também, uma parte terrestre de Tubarão bem pequenininha. Esses são os 9 municípios. Pelo mapa, é possível enxergar que no norte, aqui, né, pega só as partes marítimas. E mais ao sul, pega as partes também terrestres, né? A primeira pergunta que muita gente faz: por que os limites, né, de Balneário Rincão até Florianópolis? Bom, de Balneário Rincão até Florianópolis é porque um dos atributos protegidos pela APA da Baleia Franca é a baleia franca. E lá em 2000, quando foi criada a APA, essa era a região berçário da baleia franca, era onde tinha a maior concentração de baleias francas, né, tendo seus filhotes. Então, por isso que ela vai de Florianópolis até Balneário Rincão. Hoje em dia, aumentou bastante a população de baleias francas em relação ao ano 2000. Então, hoje em dia, a gente já vê bastante baleia franca indo mais para o norte, né, lá para Florianópolis e tal, mas na época da criação, né, esses eram os limites. A outra pergunta que se faz bastante, né, se protege a baleia franca, por que pega áreas terrestres? Porque a APA não é só marítima, né? Bom, a APA não é só marítima porque ela protege o território e a gente é sabido, né, inclusive cientificamente, que o que acontece na costa interfere diretamente, né, o que acontece na parte costeira, na parte terrestre, interfere diretamente aí na parte marítima, né? Por exemplo, a gente tem essa região, né? Essa região tem diversas lagunas, diversas lagoas, diversas dunas com vegetação de restinga. E o que acontece nessas lagunas, nessas lagoas e nessas vegetações de restinga interferem diretamente na parte marítima. Por isso, com base em estudos da época, né, se delimitou partes costeiras, né, também, não só as partes marítimas. Tanto é que, principalmente aqui na região de Laguna, inclusive, né, as únicas decisões que não foram técnicas, científicas, foram aqui o Porto de Imbituba, ficou do lado de fora, e a região do Porto de Laguna também ficou de fora da APA da Baleia Franca, né? A lagoa aqui, a gente também pode reparar, né? A lagoa de Ibiraquera, ali ao norte de Imbituba, entre Imbituba e Garopaba, ficou de fora, porque na época existia uma proposta de fazer uma outra unidade de conservação ali, né? Que não prosperou, não foi criada essa unidade de conservação. Então, infelizmente, a lagoa de Ibiraquera ficou de fora, apesar de ter influência no que acontece na APA, né? O que acontece na lagoa, apesar de estar fora, impacta dentro do sistema aí marítimo, costeiro da APA da Baleia Franca. E mais ao norte ali, Palhoça e Paulo Lopes, tinha proteção do Parque do Tabuleiro antigamente, né? Ainda existe o Parque do Tabuleiro, não com a mesma proteção. Por isso, a porção norte tem menos áreas terrestres do que a porção sul, né? A porção central e a porção sul da APA da Baleia Franca, ela é composta de dunas, né, e vegetação de restinga, né, e do sistema lagunar, e ali em Laguna também tem alguns mangues que influenciam diretamente, né, em todo o ecossistema costeiro marinho. Por isso, a disposição da APA da Baleia Franca atualmente é essa, né? Bom, aqui é só um exemplo no limite sul, bem extremo sul, lá em Balneário Rincão.
da APA da Baleia Franca, onde ela termina, né, dá para reparar bem, né, como é fora da APA da Baleia Franca, como é dentro, né, o grau de ocupação do solo e de proteção da vegetação de restinga, né. A APA da Baleia Franca, como toda unidade de conservação, né, que é criada por uma lei ou por uma normativa, né, legal, a APA da Baleia Franca foi criada pelo decreto, né, federal de 14 de dezembro de 2000. Ela foi criada e no decreto de criação dela, né, o artigo 1º fala que foi criado e fala o seu objetivo, né? Aqui, qual que é o objetivo, qual que é a finalidade, né? Proteger a baleia franca, obviamente, mas também, né, ordenar e garantir o uso dos recursos naturais da região. Então, a gente lembra, né, o que é uma unidade de conservação? É o seu território e os seus recursos naturais protegidos ali dentro. Então, apesar de também, além de proteger a baleia franca, a APA da Baleia Franca ela protege também ali, ordena, garante o uso dos recursos naturais. A APA da Baleia, as APAs em geral, são de todos os 12 tipos de unidade de conservação, ele é o mais permissivo, né? Então, a APA da Baleia Franca aí tem os objetivos, né, de conciliar o uso dos recursos naturais dentro da unidade de conservação com a própria conservação da biodiversidade em geral, dentro da APA, né, dentro do território. E aí tem essas finalidades determinadas no decreto de criação, né, que é proteger a baleia franca, garantir, né, e ordenar o uso dos recursos naturais, ordenar a ocupação do solo. Então, a gente trabalha com a ocupação do solo, né, ordenar o uso turístico e recreativo. Por que a gente tem que se preocupar com o uso turístico e recreativo, né, uma unidade de conservação? Porque o turismo, se mal manejado, se mal explorado, ele pode ser uma ferramenta, uma fonte de degradação ambiental. Por outro lado, o turismo e a recreação, se bem manejados, eles podem ser uma ferramenta de conservação da natureza, né? E essa região, o litoral sul de Santa Catarina, tem um uso turístico, um uso recreativo bastante intenso. Tão intenso que a APA da Baleia Franca é a unidade de conservação federal mais visitada do Brasil. No ano passado teve mais de 7 milhões de visitas, né, de pessoas, de visitantes, né, muito mais do que o parque lá das Cataratas do Iguaçu, muito mais do que o Parque da Tijuca. Então, a APA da Baleia Franca, ela é a unidade de conservação mais visitada do Brasil, né? E também aqui as outras finalidades, né, ordenar as atividades de pesquisa, né, e tráfico de embarcações e aeronaves, né? Mas, afinal, o que a APA da Baleia Franca faz? Bom, via de regra, faz gestão ambiental pública, né? A gestão ambiental pública, ela vem aí em 3 diretrizes, né, que é a legislação, os estímulos e a educação ambiental. A legislação ambiental, ela existe, a legislação, e também existem as normas infralegais que são editadas pela própria APA da Baleia Franca, né, através do plano de manejo, majoritariamente, a gente vai ver mais para frente. E a legislação não é negociável, né? A legislação se cumpre. A legislação é aquela coisa, você precisa proteger o meio ambiente conforme está na legislação, e se não o fizer, o Estado vai mostrar o seu peso, né, na forma da fiscalização. O outro lado da legislação, na gestão pública ambiental, é a educação ambiental. A educação ambiental não é ficar abraçando árvore, né? Educação ambiental é fazer com que os próprios cidadãos, as próprias pessoas, os próprios usuários ali, né, de recursos, moradores, adquiram uma consciência ambiental de forma que não precisem de leis para poder conservar o meio ambiente.
para poder conseguir conciliar o uso dos recursos com a conservação ambiental. Então, essa é a educação ambiental. E nesse meio termo, né, entre o Estado no sentido de poder público, obrigar a se cumprir as normas para se proteger o meio ambiente, que é a legislação ambiental, e a educação ambiental, que são as próprias pessoas terem a conscientização ambiental, né, sem precisar do peso do Estado, né, vem os estímulos à conservação ambiental. Então, também é um dever da APA estimular a conservação ambiental. Né? Como que são esses estímulos? Esses estímulos, não é o caso da APA, né? Eles podem se dar de forma financeira, como pagamento por serviços ambientais, né? Pagar para preservar, e eles também podem ser, no caso da APA, no próprio caso do turismo, por exemplo. Né? Vou dar um exemplo aqui, a questão vamos supor, uma área que a gente tem pesca predatória submarina, né? E tem na APA. O pessoal pesca com arpão, né? Com mergulho, faz essa pesca predatória em alguns parceiros. Se a gente conseguir habilitar empresas, operadores de turismo, que façam ali o mergulho recreativo naquele lugar, isso vai inibir a pesca predatória. Né? O outro exemplo, o turismo de observação de baleias embarcado, que a gente chama de TOB. Atualmente ele se encontra suspenso devido à determinação judicial. Mas você tem ali, né, as pessoas que molestam as baleias, que chega perto, que pode até ferir as baleias e tudo, né? Mas se a gente credenciar empresas, operadores de turismo, que façam de forma correta, né, respeitando ali a distância mínima de mais de 100 e tantos metros, né, o tempo mínimo, o tempo máximo, né, só 2 embarcações por vez e todas as outras regras, esses próprios operadores de turismo, eles vão ajudar a proteger a própria baleia, porque a baleia é a fonte de renda, né, desses operadores de turismo. Então, esses são os estímulos à conservação ambiental, né, que não precisa nem da legislação proibitiva, mas também não tem aquela conscientização, né, tem o estímulo. Bom, mas isso tudo é muito no campo teórico, né, a questão da proibição, a questão do estímulo e a questão da conscientização. O que a APA da Baleia Franca faz de forma mais prática, né? Então, vamos descer para a prática. Como que faz aquela gestão ambiental pública? Né? Bom, a gente trabalha no âmbito da proteção. A proteção, ela seria o quê? Seria a fiscalização, as fiscalizações, né? Tanto em terra quanto em mar. Mas a proteção é muito mais que isso. Né? Em locais que tem fogo, por exemplo, a proteção atua para combater o fogo. Na APA da Baleia Franca não é um grande problema nosso, né? Mas também a gente protege da contaminação. Por exemplo, este ano em Laguna, teve o naufrágio de uma traineira de pesca, que vazou óleo, né? Ali perto ali da saída ali da Barra dos Moles, né? Então, a APA da Baleia Franca atuou ali bem firme junto aos outros órgãos ambientais para que esse óleo não fosse espalhado, né, e, no caso, fosse diluído e retirado ali, também retirado das redes. Outro exemplo de proteção, a proteção ao patrimônio histórico. Né? A APA da Baleia Franca, esse ano, fez atividades, né, de cercamento de alguns sambaquis, aqui em Bituba, na Praia do Luz, né, e também na Praia d'Água. Né? Isso são ações de proteção. Outra ação de proteção, a gente está fazendo um levantamento das entradas de jipeiros nas dunas, né, e nas praias, para poder reprimir esses jipeiros ilegais, e motos também, mas mais jipeiros, para fechar essas entradas, né, e impedir a erosão. Por exemplo, em Laguna, quando a gente vai na Pedra do Frade, aquilo lá dá uma erosão pura. Aquilo lá precisa, inclusive, ser restaurado. Né? A gente precisa fazer algo além desse ordenamento, no caso
da proteção lá, né? A gente até vai conversar depois sobre isso. Mas o que mais que a APA faz? O ordenamento territorial. Como que é o ordenamento territorial? A APA, ela tem uma ferramenta do ordenamento territorial que é o seu zoneamento, né? Depois eu vou falar mais no plano de manejo, eu vou falar do zoneamento. Outra coisa que a APA da Baleia Franca emite são autorizações diretas, que é a autorização para se fazer uma atividade que é proibida, mas ela é proibida via de regra, porque se todo mundo fizer, vai degradar o meio ambiente, né? Se for regulado, não tem problema. Então, a gente emite a autorização direta para casos específicos. A gente também se manifesta nos processos de licenciamento ambiental, né? Isso tudo, né, é ligado ao ordenamento. A gestão socioambiental. A gestão socioambiental, ela basicamente, né, consiste porque tem pessoas dentro da APA, né? A gente não vai colocar um fiscal ambiental a cada 100 metros para proteger, não adianta, a ideia não é essa, a ideia de APA é que os próprios atores, os próprios usuários, os próprios moradores ali dentro, né, atuem em conjunto na conservação desse meio ambiente, né, em consonância com o uso dos recursos naturais que são permitidos, né. Então, tenho as reuniões de conselho, né, do conselho da APA, que também vamos falar mais para frente, mas também tem atividades junto com os pescadores, né, que a APA vem desenvolvendo e pretende desenvolver mais. Questão do uso público. O uso público, né, se a gente fosse um parque, a gente poderia falar que é o turismo lá dentro, a visitação, mas a gente mora aqui dentro. Então, o nome que a gente dá, a gente não é turista aqui dentro. A gente faz o uso, né? Não é o uso direto dos recursos, não é uma mineração, também tem, né? Mas, no caso, o uso público seria o uso, né, aí, indireto dos recursos aqui da APA, né? Que não é só a questão de recreação, né? Mas também pode ser um uso religioso, uso histórico, uso cultural de determinados lugares. E isso é bastante importante para a APA, né? Porque pode ser, se bem manejado, ferramenta de conservação ambiental, mas também pode ser uma fonte de degradação se mal manejado. A educação ambiental, o que é a educação ambiental nesse nível prático? É isso que a gente está fazendo agora, né? É dar entrevistas, dar explicações, né, para as pessoas em geral, não só sobre o que é a APA, mas sobre ali os seus recursos naturais, né? A questão da pesquisa e monitoramento, gente, a APA, ela diretamente não faz, apesar de atualmente estar com uma bolsista que faz pesquisa de espécies exóticas e invasoras marinhas, né? Peixe-leão, algumas espécies exóticas invasoras. Mas, via de regra, né, quem faz essa pesquisa e monitoramento são os parceiros, né, é o Conselho, a Unisul, né, desenvolveu trabalhos bem legais com a APA, né, aí de diagnóstico pesqueiro das lagoas, das lagunas, coisa bem interessante, né. Então, a APA, ela faz isso, só isso tudo, né. Eu vou até, não vou falar muito do histórico da APA, né, que o pessoal já sabe. Bom, Plano de Manejo da APA é o livro que contém ali, né, todas as regras, o que pode, o que não pode ali dentro da APA. Tem o zoneamento. Por quê? Porque a APA da Baleia Franca, né, como toda a APA, é bem extensa, e dentro desse território todo, tem áreas que são mais frágeis ecologicamente, áreas que são menos frágeis ecologicamente. Então, o zoneamento, né, territorial da APA da Baleia Franca, que está lá no plano de manejo, é essa ferramenta de ordenamento territorial, né, para poder se ver qual que é a restrição, né, devido à restrição ecológica que tem em cada lugar. Então, foram definidos vários zoneamentos, né? Esse processo do plano de manejo, né? O plano de manejo começou a ser elaborado em 2005, só terminou em 2018, em dezembro de 2018, né? Ele colocou algumas áreas refúgio, né, nas baleias francas, e ele dividiu os 9 zoneamentos.
ele também colocou ali algumas diretrizes, alguns planos de gestão, que é o que a gente quer, o que é que a gente vai fazer para se chegar nos objetivos que a gente quer, né? Como implementar esse plano de manejo, né? Então, até já respondendo algumas perguntas, né? Com que base que foi desenvolvido esse zoneamento? Bom, esse zoneamento foi desenvolvido, né, com base em estudos, na época. Também ele foi desenvolvido de forma extremamente participativa, todo mundo foi convidado, tiveram diversas oficinas, né, para se chegar nesse zoneamento. Inclusive, depois que o plano de manejo foi concluído, depois de 2018, algumas entidades entraram na justiça, alegando que o plano de manejo não foi participativo. A justiça, né, inclusive a segunda instância lá, TRF4, deu ganho de causa para a APA, porque foi apresentado todas as atas, né, todos os convites, tudo, então estava lá que foi participativo, sim, né? Mas é preciso, né, tendo plano de manejo, é preciso implementar esse plano de manejo. Como implementar? Colocando aqueles planos de gestão, né, que estão lá no plano de manejo para funcionar, né? Não basta só fazer o plano de manejo e deixar ele para lá, né? Então, o plano de manejo, qual o momento que a gente está da APA? A APA, ela foi criada em 2000, e nesse primeiro momento, o plano de manejo foi criado, concluído em 2018 só, né? Depois veio a pandemia, 2020, o próprio ICMBio passou por algumas fragilidades internas, né, de falta de recurso, não só recurso financeiro, mas recurso humano, né? Poucos servidores aí nos anos recentes. Agora a gente está numa crescente, ainda não está no ponto que deseja, mas está numa crescente. Estamos recompondo. E depois, então, a gente está no momento de implementar o plano de manejo, né? De colocar lá o plano, aponta as diretrizes e da gente fazer ali, colocar as diretrizes que a gente quer, né? Então, a gente está nesse momento. Respondendo outra pergunta que sempre vem, o plano de manejo tem que ser renovado, tem que ser refeito, tem que ser revisto a cada 5 anos? Não, 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 não. Está na legislação que, depois de criada uma unidade de conservação nova, ela tem 5 anos para poder fazer o seu plano de manejo. Mas não é para rever de 5 em 5 anos. Não é isso, né? É uma unidade de conservação nova, né, precisa de 5 anos para fazer o seu plano de manejo. É isso que a legislação diz. Isso quer dizer que o plano de manejo é eterno? Não, também. O plano de manejo é um documento vivo, né? Ele pode ser revisto. Vou até dar um exemplo de quando eu estava lá na Amazônia, antes de vir para cá. Lá, o plano de manejo foi feito, né, no 2010, 2011, 2012, né, no Parque Nacional da Amazônia, Parque Nacional do Jamanchim, por exemplo, na época em que a preocupação eram as grandes hidrelétricas, né, que estava em discussão para ser construída lá. Só que o problema é que logo essa ideia foi enterrada e hoje em dia o que se discute bastante são ferrovias para cortar e rodovias. Então, o plano de manejo lá, né, nesse exemplo, eles se tornaram obsoletos. Se tornaram obsoletos porque estavam errados? Não, é porque o contexto mudou, né? Bom, o nosso plano de manejo, então, ele vai ser alterado? Como que está? Bom, gente, no momento, a gente está na fase de implementação, a gente nem implementou ainda, né? E o nosso plano de manejo ainda está válido, ainda está vigente e ainda está atual. Então, não há previsão, né, para os próximos 2 anos, e isso é até uma portaria do ICMBio, né, quais as unidades de conservação têm que ter seus planos de manejo revistos. A APA da Baleia Franca não está incluída em uma delas. Então, para os próximos, nesse ano, 2025, não há chance do plano de manejo ser revisto. Não há, né?
O que não quer dizer que bem para o futuro, quando a gente conseguir implementar o plano de manejo, isso é uma outra coisa, né? Para a gente refazer o plano de manejo, ou fazer um plano de manejo, um novo, né? A gente implementou. Se a gente conseguir implementar o nosso plano de manejo, a gente parte para outro, né? Vou até aqui sair um pouquinho da apresentação, né, e colocar aqui o nosso plano de manejo. Vocês podem reparar aqui, ó, o programa de gestão dele. Olha o que a gente precisa fazer que consta no plano de manejo. Os programas de gestão. Olha lá, ó. Elaborar um programa de recuperação. Vocês estão conseguindo enxergar? Desculpa te interromper, eu ia dizer, só para tu ampliar um pouquinho mais a questão das letras, que para nós aparece um pouco mais reduzido. Sim. Assim já fica ok. Beleza? Obrigado. Então, o plano de manejo aqui, ó, o último capítulo dele, inclusive, está aqui, ó. Os programas de gestão, o que a gente tem que fazer. Né? Porque o plano de manejo ele é uma mistura de um livro de regras com um planejamento estratégico para a unidade de conservação. E tem aqui, ó, elaborar programa de recuperação e restauração de APP, né, prioridade alta. Né? Aí tem aqui, ó, buscar identificar a área do União para projeto de restauração ecológica. A outra prioridade mais baixa aqui, né, a proteção dos sítios arqueológicos. Né? Aí aqui, para pesca, né? Elaborar e implementar o programa de gestão da pesca, prioridade alta. Então, quando eu digo que o nosso plano de manejo, gente, ele está na fase de implantação, é porque ele foi elaborado naquele primeiro momento da APA, demorou justamente porque a APA é grande, é complexa e ele foi participativo. E agora a gente está está no momento de implementar o plano de manejo. Ó, as atividades, ou pelo menos a maioria. E algumas dessas podem ficar obsoletas? Podem, sem problema. Mas a grande maioria ainda não está. Né? Eu até vou mostrar mais para frente exatamente o que a gente quer priorizar aqui, né, para o futuro aqui, para o nosso plano de manejo. Mas depois que a gente implementar a maioria aqui dos programas de gestão do nosso plano de manejo, certamente a gente vai partir para outro plano de manejo. Né? Certamente, quando a gente conseguir implementar os programas, a maioria, né, dos programas de gestão deste plano de manejo, nós vamos fazer outro. Isso é certo. Mas, no momento, a gente tem que implementar esse. Né? Bom, como que a gente implementa? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Né? Para implementar o plano de manejo, a nossa equipe é pequena, mas a questão é que a gente depende da participação de todos os atores, né? Da participação popular. Aqui o zoneamento, né, mostra aí zona de manejo de recursos, os 9 zoneamentos, né? Esse verde mais escuro, por exemplo, que é a zona de conservação, essa é a mais restritiva de todas, é onde ficam alguns manguezais, algumas vegetações bem ecologicamente frágeis ali perto em laguna, né? Já esse verde mais clarinho, ele é a zona de uso restrito, via de regra, é onde tem dunas e restingas, só que tem esses amarelinhos no meio desses verdinhos aí, que são as zonas de uso divergente. O que são as zonas de uso divergente? São locais frágeis, mas que na época do zoneamento já havia bairros consolidados, já havia ocupação consolidada. Né? Então, não tem como a gente simplesmente chegar, por exemplo, ali em Garopaba do Sul, ali para baixo da lagoa, ou então ali no Cabo de Santa Marta, por exemplo, dá para ver que está a pontinha amarelinha, né? Ou ali em Jaguaruna, ali no Balneário Campo Bom, Balneário Esplanada, e retirar não, né? E dizer ali que o bairro está todo numa área que vai ter que não pode ficar. Né? 5.000 pessoas estão num lugar frágil ecologicamente, né? Sendo que já está consolidado. Então, para isso foi criada essa zona de uso divergente, que é uma zona transitória,
para se estudar o que fazer ali, inclusive judicialmente, né? É uma decisão que envolve tanto negociações quanto a esfera judicial também, né? Muitas vezes, gente, o Ministério Público entra com ações contra empreendimentos nessas zonas de uso divergente, alegando que estão em APP. Ou seja, o Ministério Público entra com ações civis públicas contra alguns empreendimentos, né, privados ali, na zona de uso divergente, alegando que está em APP. Né? Só que muitas pessoas confundem essa sigla, APP e APA. Né? Inclusive, o mais recente foi os cortes de energia em Jaguaruna, que vieram aqui me perguntar. Eu falei, não, peraí, isso é o Ministério Público que está lá, né, alegando que é APP, só que está em zona de uso divergente. A gente não faz nem fiscalização em zona de uso divergente, no caso, só por causa do zoneamento. Tipo, opa, isso não pode por causa do zoneamento. A questão não é essa. Né? E muitas vezes o Ministério Público coloca a APA também como réu, às vezes. Né? Pelo fato de ter permitido, por exemplo, de não ter fiscalizado. Né? Então, o pessoal confunde muito APP com APA. Né? APP é a área de preservação permanente, aquela mata de beira de rio, mata ciliar, mata de topo de morro, e também as matas de restingas e mangues e as dunas. Né? Mas no zoneamento de uso divergente aqui, muitas vezes é o Ministério Público, e esse ônus acaba ficando para a APA, é uma coisa que a gente até vai conversar melhor depois. Mas, enfim, a gente tem ali o plano de manejo, né? E para implementar aqueles programas de gestão, né, e para fazer a interface com as próprias comunidades envolvidas, os próprios atores envolvidos, existe o conselho da APA da Baleia Franca, é um conselho consultivo, mas eu gosto de dizer que é um conselho construtivo, né? Conselho gestor, ele faz a gestão junto com a APA da Baleia Franca. Atualmente, nós somos 4 servidores efetivos aqui. Quando eu cheguei, eram 2, né, para essa área de 154 mil hectares, né, e mais 8 agentes temporários ambientais. É um efetivo bem aquém, e sempre vai ser aquém. A gente nunca vai ter efetivo suficiente para fazer tudo. Por quê? Porque a ideia de APA é justamente ser participativa. E a participação se dá através do Conselho Gestor. Né? O Conselho Gestor tem 42 instituições, 42 cadeiras, né? Tripartite, para poder não ficar uma representação muito grande. Né? A APA, né, o ICMBio, tem uma cadeira cativa e são 14, são 3 setores, né? Cada um com 14 cadeiras. O conselho gestor, né, ele renova os seus conselheiros, né, os membros do conselho, a cada 2 anos. Acabou de ter um processo de eleição. A posse dos novos conselheiros será na semana que vem, na quinta-feira, de manhã e à tarde, no IFSC de Garopaba. Né? E para o próximo biênio, a gente conta com os conselheiros para nos auxiliar na implantação do plano de manejo e também para fazer interlocução com a comunidade. Né? São 4 reuniões por ano do plano de manejo, né? Do conselho. O conselho ele tem a presidência, que a presidência é o chefe da unidade de conservação, sou eu, isso é até por lei. Tem um comitê executivo, que são 3 pessoas, uma de cada setor, né, que auxiliam ali a presidência. E dessas 3 pessoas, uma é o secretário executivo, que faz um papel mais burocrático, né? E o conselho é composto de 5 câmaras técnicas. A Câmara Técnica de Conservação da Baleia Franca, de Gestão da Biodiversidade, a Gestão Territorial, Atividades Econômicas Sustentáveis e Proteção e Monitoramento. Essas câmaras técnicas, elas instituem grupos de trabalho, né, para poder atuar, né, em pautas específicas e reportar para a Câmara Técnica, né?
O conselho ele é grandão, reúne só 4 vezes por ano, mas as câmaras técnicas são ágeis, são menores, compostas pelos membros do conselho, e também podem ter gente de fora do conselho atuando, né, nos grupos de trabalho, auxiliando. A gente já teve alguns grupos de trabalho bem interessantes, né? Já tivemos aí o GT de abertura de Barra de Lagoa aqui de Ibiraquera, né? GT Lagoas, né, para poder atuar nas lagoas. E a gente, para o próximo biênio, a gente está com planos bem ousados para ajudar na implantação do plano de manejo, né? As câmaras técnicas, os grupos de trabalho, em conjunto com a gente, com a APA da Baleia Franca, né? E quais são os nossos planos para esse futuro, né? Atualizar a normativa de conservação das baleias, porque aqui, ó, através do quê? Da Câmara Técnica de Conservação da Baleia Franca, né? Porque a normativa que protege a baleia e os cetáceos em geral, e esse ano a gente descobriu que essa normativa ela pode até ser ampliada para os mamíferos, né, aquáticos, que a gente teve aí, a gente teve uma presença grande de leão marinho, lobo marinho, elefante marinho, né, aqui na APA, mas é porque a normativa das baleias ela é de 96, ela é do IBAMA na época, então a gente está querendo criar uma normativa específica para a APA da Baleia Franca, né, porque de 96 tem muita coisa que ela não disciplina. Por exemplo, em 96 não existia drone, então a legislação não fala nada de drone. Fala que helicóptero tem que ficar 100 metros, mas drone precisa ficar 100 metros? Tem pesquisas científicas que dizem que 30 metros a baleia não é importunada, nem repara. Então, a nossa ideia é a Câmara Técnica de Conservação da Baleia Franca criar um grupo de trabalho com, né, pesquisadores, com técnicos, com estudiosos e com interessados, né, para poder fazer a revisão nessa literatura toda, ver o que tinha na época, ver o que a gente tem hoje e atualizar essa normativa, né? Por exemplo, a normativa fala muito de veículo motorizado, né, embarcação motorizada. Mas hoje em dia a gente tem o wingfoil, que não é motorizado, né, é movido a vento, né, aquela pranchinha com vento, mas que tem uma lâmina ali embaixo que pode machucar as baleias, né? Outra coisa que é alta prioridade nossa para os próximos anos aqui, e que está no plano de manejo, ordenar o uso dos recursos pesqueiros, né? O nosso plano de manejo ele fala muito pouco da pesca, fala muito da pesca, mas ordena muito pouco. Então a gente precisa de ter esse ordenamento, né? Criar acordos de pesca, privilegiar mesmo, priorizar o pescador artesanal em detrimento do pescador industrial, né? Fazer o cadastramento das embarcações, dos petrechos e dos pescadores, fazer um monitoramento da pesca, né, para a gente saber qual que é o nosso estoque pesqueiro, levar capacitações para os nossos pescadores, né, por exemplo, capacitação de economia pesqueira, de beneficiamento do pescado, né, para ele poder não vender a produção dele tão barato para o atravessador, né, aprender ali a fazer uma filetagem, uma conserva, né, talvez levar ali questão de produção sustentável mesmo, né, conseguir garantir junto a parceiros, a Epagre é parceira, pode ser as prefeituras também ali, conseguir câmara fria, né, alguma coisa ali para ajudar os pescadores, para ajudar também nos ranchos de pesca, a humanização dos ranchos de pesca. Então, isso é uma coisa que as câmaras técnicas aqui, né, de atividades econômicas sustentáveis, né, elas vão ter que atuar. A questão do turismo sustentável, a gente também vai trabalhar forte, a gente quer fazer um plano de uso público, né, para ordenar e incentivar o turismo sustentável, principalmente o turismo de inverno, né, porque no verão a gente tem um bom turismo, né, de massa, mas no inverno tem um potencial incrível de turismo que é inexplorado. Sábado agora eu fui aqui numa reunião em Imbituba de gente que pratica birdwatching, observação de aves, né, aqui na região.
veio uma amiga minha me visitar aqui no feriado da semana retrasada. Ela pratica nado em águas abertas. Aí ela já entrou em contato com o pessoal aqui. Eu nem sabia que tinha grupos de nados em águas abertas aqui, né? Então, assim, a gente tem um potencial gigantesco, cicloturismo, escalada, né? O turismo também cultural, histórico, gastronômico, temos aqui os maiores sambaquis do Brasil, né? Enfim, tem toda a sorte aí da pesca, turismo de base comunitária, turismo religioso. Então, a gente precisa incentivar. Então, a APA da Baleia Franca quer seguir nisso, junto aí com as câmaras técnicas, com o conselho, né? E promover a ocupação territorial de forma sustentável, né? Tentar aí achar formas, né, de trabalhar essa ocupação territorial, né? Bom, gente, esse é o Chico Mendes, né? Essa frase dele é icônica. Sei que vão surgir muitas dúvidas, estou aqui para tirar todas as dúvidas, tá? Vou desfazer aqui minha tela, né, para voltar a ver vocês, parar a apresentação. Eu estou aberto para dúvidas, gente. Eu vou só abrir a janela aqui rapidinho, tá bom? Esquentou bastante aqui, mas pronto, Reinaldo, é isso. Perfeito, Estevam. Na verdade, a apresentação foi além do que eu esperava, muito completa, trouxe toda a introdução, a tua didática é muito boa, é muito popular, uma linguagem popular, então é o objetivo mesmo desse programa de comunicação social que consegue atingir, né, todo mundo. Aqui no Conselho, muitas pessoas já têm um conhecimento sobre o que é a APA, sobre o que é plano de manejo, sobre várias diferenças de APP para a APA. E essa tua apresentação e a tua linguagem, ela contemplou um público que vai muito além, né? Então a apresentação foi muito completa, a didática muito boa e eu achei perfeita a apresentação mesmo. E é o que eu falo para muitas pessoas, e é até bom deixar registrado aqui, que a gente está dentro de uma APA da Baleia Franca, tem restrições? Tem, mas é uma oportunidade da gente viver num ambiente realmente ordenado, com ordenamento melhor, com mais uma camada de proteção que nos permite ter um desenvolvimento realmente sustentável, né? Então, se bem gerida a APA e os municípios estarem em sinergia com a APA, né? Eu acho que todo mundo acaba ganhando, né? A gente sabe que até a APA chegar, algumas coisas já tinham se desenvolvido de maneira errada, por isso tem essas zonas de uso divergente, mas que em algum momento vai chegar em alguma solução. Eu vou para a primeira pergunta, então, e daí as outras pessoas que quiserem se inscrever para algum tipo de pergunta, fiquem à vontade aqui, só levantem a mão aqui, a gente faz depois um ordenamento aqui de quem vai perguntando e a gente consegue contemplar todos. Um dos principais objetivos até dessa reunião, desse convite, né, para o CONAPA participar, é a questão do plano de manejo e desse burburinho que se formou ali referente à revisão do plano de manejo, né? Então, foi muito bem esclarecido que não tem, já tinha pesquisado e vi que, de fato, não tinha essa obrigatoriedade de 5 em 5 anos, e isso que tu pontuou ali, que tem que vir esse MBio, que tem 2 anos para se programar e que em 2 anos não vai, para mim já esclareceu, já satisfez. Eu tenho até um adendo, Reinaldo, posso falar sobre isso? Claro. Teve, nos últimos aí 6, 7 anos, né, teve uma redução bem grande de recursos, que eu falei, né, do ICMBio. Os motivos não vêm ao caso, mas o reflexo é que fragilizou um pouco, não só a APA da Baleia Franca, né, mas todo o ICMBio. E muitas unidades de conservação recém-criadas não conseguiram elaborar o seu plano de manejo. Então, existe um passivo, né, de elaboração e de revisão de plano de manejo de várias unidades que precisam, né? Por isso que a gente não entra nem na fila, né? Porque no Brasil inteiro existe esse passivo de unidades, né?
agora estão fazendo, o pessoal criaram uma coordenação específica para isso, lá em Brasília, e estão agilizando, né, desse passivo de outras unidades de conservação que precisam do plano de manejo. Como o nosso plano de manejo é relativamente novo, né, a gente não e como eu falei, né, ainda está válido, a gente não tem essa previsão de refazer ou revisitar o plano de manejo. Sim, sim. Não, perfeito. E daí, dentro dessa mesma temática da revisão, né, fazendo uma analogia, por exemplo, a um plano diretor de um município, onde quando se constata alguma imperfeição, por exemplo, em algum detalhe do plano de manejo, o legislativo, o executivo, eles propõem emenda ao plano diretor, né? Então, eu vou dar um exemplo, por exemplo, ali de um conflito que eu vejo direto relacionado ao plano de manejo da APA da Baleia Franca, né? Zona de uso moderado, por exemplo. A zona de uso moderado permite edificação, porém não permite parcelamento do solo. O que a gente vê é que muitas vezes uma pessoa que tem uma terra relativamente grande começa a construir várias casinhas, vender esses espaços, casinha com contrato, recibo de compra e venda, e acaba sendo até um estímulo a uma ocupação irregular, né? Então, vamos dizer que de repente tem esse problema e que de repente aí poderia ser uma situação de melhoria. Existe algum tipo de emenda ao plano diretor, como uma analogia ao plano de manejo, fazendo uma analogia ao plano diretor, ou não existe essa ferramenta? Bom, podem existir casos específicos, né? Via de regra, para casos mais gerais, não, Reinaldo. Para casos mais grandiosos assim, é bem mais complicado. Na verdade, no sentido de se fragilizar. Para se restringir, sim. Para fragilizar que eu digo no sentido de... Porque quando a gente fala fragilizar, parece que está... é uma palavra muito forte, né? Mas o que eu quis dizer é o seguinte: a gente tem a normativa, o plano de manejo, né? Se identificar que uma área precisa de uma proteção adicional, é bem mais simples a ferramenta de se editar uma portaria restringindo mais do que já é. Entendeu? Agora, para poder tornar ali um uso que é proibido para permitir, num caso amplo, é mais complicado. Podem existir casos específicos, ultra específicos, assim, de uma propriedade ali que consegue comprovadamente, com estudos ambientais, de que tem capacidade tal, assim, um caso bem específico que a gente chama de revisão pontual. Ela chama pontual justamente por causa disso, mas ela é a exceção da exceção da exceção. Até para o plano de manejo não se tornar, né, uma ferramenta de especulação. Porque o que dá a credibilidade do plano de manejo é justamente a certeza de saber que ele não vai ser alterado a todo momento. Porque senão eu vou comprar uma área num zoneamento de uso restrito e vou ali esperar ou conseguir alterar esse zoneamento para um zoneamento populacional, ou que possa ter ali uma construção, e de um dia para o outro valorizou sobremaneira, né? Então, a credibilidade do plano de manejo, né, se dá no fato dele não ser alterado com facilidade, né? As exceções das exceções podem ser discutidas, sim, né? Mas é bastante como exceção. Perfeito, Stefano, perfeito. Como ninguém ainda se inscreveu, então vou para uma segunda pergunta, mais ou menos nessa linha, né? A gente sabe que tem uma ferramenta municipal de gestão de uso territorial, né, de ordenamento, que é o plano diretor, e o plano de manejo para a região da APA, né? Então o município está dentro da APA. Quando o plano de diretor não conversa com o plano de manejo, um diz uma coisa, o outro diz outra, como lidar? Por exemplo, um empreendedor vai comprar uma área
conforme o plano diretor, ele pode fazer o projeto que ele quer fazer, e conforme o plano de manejo, ele não pode fazer o que ele gostaria de fazer. Como se dá nesse caso? Essa pergunta é bem interessante, né? Até dar um spoiler aqui para o ano que vem, pro começo do ano que vem, os primeiros meses, né? Nós estamos aqui com o plano de reunir com todas as prefeituras, na verdade, as secretarias de meio ambiente e demais secretarias das 9 prefeituras da APA da Baleia Franca, para a gente justamente, e trazer gente também do IMA e do IBAMA, e toda a questão de procedimento de licenciamento ambiental, né, e alvará, justamente para a gente alinhar direitinho, né, no começo, porque tem muitas prefeituras renovando, né, seu secretariado, justamente para a gente já alinhar nesse começo todo todas esses procedimentos, né, e estreitar a relação e o diálogo, né. Agora, indo para a pergunta especificamente. De acordo com a Constituição, né, os artigos ali 22, 23 e 24, né, e a Lei Complementar 140 de 2011, que regulamenta esses artigos, a competência de legislar ambientalmente, em termos ambientais, ela é de todas as esferas, né? Só que o Estado ele só pode legislar, se a União legislou, sempre de forma mais restritiva, nunca menos restritiva. E o município também, ele só pode legislar de forma mais restritiva e nunca menos restritiva, né, do que as esferas acima, né? O plano de manejo, ele é a regulamentação da lei que o criou, que é uma lei federal, decreto federal lá de 2000, né? Então, via de regra não, o plano diretor, ele tem que conversar com o plano de manejo, ele tem que obedecer ao zoneamento do plano, não tem que ser igual não, mas ele não pode ser menos restritivo do que o plano de manejo. Porém, o plano de manejo, né, ele tem que conversar estritamente com os objetivos de criação da unidade de conservação. Vou dar um exemplo. Questão de altura lá, né? Quantos andares pode ter um prédio e tal. Se o plano de manejo entrar nessa seara, falar que tem que ter tantos, tem que ser uma decisão estritamente motivada, tem que explicar por quê e por que ambientalmente. Porque ali é rota de ave migratória, tudo beleza, então tá, né? Agora, o plano de manejo não é também uma carta, não é uma invasão da soberania do município ali, né? Não vai poder também mandar em qualquer coisa, né? Ele tem que conversar estritamente, né, ali com os objetivos de criação, né, que estão na legislação que criou a unidade de conservação. Daqui a pouco o Flávio ele se cadastrou aqui para a próxima pergunta, mas só para não perder o gancho ali, quando tu falou dessa questão de prédios, né? Então, zona de uso moderado, ele cita que não pode ter uma alta densidade populacional nessa área, né? Então, a gente vê alguns bairros que estão urbanizados com casas de 2 pavimentos, mas quando tu vê o plano diretor, ele permite prédios de 6 andares. O empreendedor poderia estar fazendo esse prédio, a APA se posicionaria contrário a isso, tendo em vista que não pode uma densidade populacional muito elevada naquele bairro, por exemplo? Só para complementação da pergunta mesmo. Não, eu entendi, né? Via de regra, essa é uma situação, como ela não é explícita, né? Não é regulamentada, ela é uma situação que o ideal é que ela seja acordada. Né? O ideal é que seja acordada junto com a prefeitura e com a APA da Baleia Franca, né, no caso,
porque não tem explicitamente isso. Né? Podem haver resoluções ou portarias extras que regulamentem esses pontos. Né? No caso da baleia franca, por exemplo, não existe. E se existir, teria que ter lá a motivação, né, do porquê. Ela não pode simplesmente, pá, pronto. Né? Teria que ter essa explicação. Perfeito, Stefano. Flávio, fica à vontade. Boa tarde a todas e todos. Me ouvem bem? Está um pouquinho baixo o teu áudio, mas dá para ouvir. Tá. Bom, vou tentar. Bom, primeiro agradecer. Ficou bem melhor agora. Tá bem. Então, primeiro agradecendo pela disponibilidade do chefe da APA, né, o Stefan, né, com quem a gente também tem um pouco de convívio através do CONAPA, né, o Conselho da APA. Mas eu acho que até a minha fala é um pouco no sentido de complementar em relação à pergunta do Reinaldo sobre a relação do plano diretor e o plano de manejo. E essa é sempre uma observação que eu costumo fazer, porque quando foi elaborado o plano diretor, os estudos do plano diretor do município de Laguna, 2008, 2009, 2010, ele vai convertido em lei só em 2013, mas os estudos são lá de trás. Naquele momento, o plano de manejo ele não estava aprovado e, enfim, estava nesse histórico que o Stefano apresentou. Então, algo que ficou daquele momento é que, quando tivesse o plano de manejo, esse é um dos objetivos muito fortes de revisão do plano diretor. Você poder compatibilizar essas diferentes camadas de planejamento. Né? Então, acho que aqui até é uma observação a título, né, de dizer, olha, plano diretor, quando vem revisão, esse é um objeto que precisa estar em pauta. Né? Como revisar e como compatibilizar, seja em nível de zoneamento ou até no nível operacional mesmo, né, de licenciamento, que isso não tinha antes, agora você precisa, então, regulamentar. Então, apenas faria mais um comentário, né, e complementar. E o que acontece com Laguna acontece também, gente, com a maior parte dos municípios da região, visto que quase todos eles elaboraram os seus planos diretores nesta mesma época. Em contrapartida, né, teve um financiamento em relação à duplicação da BR, então teria que ter essa articulação e também entre os planos diretores para você não ter divergências grosseiras em áreas onde elas são próximas, né, e onde são sobrepostas pelo plano de manejo e outras ferramentas, né, como é o zoneamento ecológico e econômico, que também está vindo em alguns pontos divergentes. Então, gente, aqui finalizando a minha fala, nós precisamos ter mecanismos de compatibilização dessas diferentes escalas, né? O gerenciamento costeiro também, que se espera um dia a gente conseguir avançar na região, né? Mas nós precisamos estabelecer isso como a forma com que vai compatibilizar. Era isso. Obrigado, Flávio. Obrigado. Inácia, fica à vontade. Boa tarde, tudo bem? A questão ali sobre as zonas de uso moderado, né, é uma dúvida que a gente tem aqui na Flama, eu trabalho com licenciamento ambiental, porque é proibido o parcelamento do solo, mas a gente tem atividades de licenciamento que são condomínios de casas, condomínios de lotes. Eu até tenho entendimento, porque assim, condomínios acabam sendo áreas que o uso acaba sendo restrito para a população, né? Seria por isso que esse condomínio não é proibido e parcelamento é proibido? Qual é o entendimento que tu tens quanto a isso? Stefano, tá no mudo. Sim, sim. A ideia inicial, né, de quando fez essa zona de uso moderado era evitar o adensamento, né? Era tipo, a ocupação, né? Pode haver ali moradias, mas evitar a questão do adensamento, né? A questão dos loteamentos com bairros, com casas, porque quanto mais se adensa, mais gente vai estar lá dentro, né? Então, a ideia são regiões que têm uma limitação
ecológica, né? E que ela suporta uma ocupação humana, mas não suporta uma ocupação humana muito intensa, igual outros lugares, né? A ideia dos condomínios é que os condomínios, se puder ter condomínio, né, seria não adensar também de forma excessiva, né? Isso como forma geral. Formas específicas depois eu teria que ver exatamente. Entendi. Porque no fim, o licenciamento, a lei de parcelamento do solo, né, não traz essa modalidade de parcelamento, né? Condomínio não entra como modalidade de parcelamento do solo. Então, a gente acaba não tendo como restringir, né? Se entra uma atividade grande, um condomínio grande, a gente não pode proibir porque está na zona de uso moderado. Sim, sim. Daí a gente aplica os outros controles ambientais, tem todo o diagnóstico da área que vai indicar se é viável ou não, né? Mas quando é atividade de parcelamento do solo, a gente já freia ali na hora, não vai adiante, porque o próprio plano de manejo proíbe. Então, a gente não licencia, né? A gente indefere o pedido de licenciamento. Sim, sim. O próprio plano de manejo ainda tem pontos que passíveis de bastante discussão e regulamentação, e essa questão, né, de suportar ou comportar, né, ecologicamente ou não, é uma coisa que eu até fico, né, eu chegando agora, né, cheguei no começo do ano, é uma coisa que dá para a gente perceber que geralmente no Brasil existe um pouco dessa cultura mais reativa, né, que a gente só vê depois que o desastre acontece, né? Eu vi uma apresentação sobre um plano de manejo num lugar que não está na APA, mas é em Santa Catarina, né, de um geólogo que explicou nesse município, por exemplo, o desastre ambiental anunciado, né, de áreas alagáveis, né, sendo permitidas para construções gigantescas e adensamento e a consequente permeabilização do solo, né? Então, é o famoso vai inundar. A questão não é se vai inundar, é quando, né? E aqui na APA, em geral, né, nessa região costeira, a gente está num momento que a gente vê bastante, vai ver bastante mesmo, né? A questão de engorda de praia e enrocamento, né? Isso está no Brasil inteiro, né? Cidades sendo engolidas. E é o que eu sempre digo aí, né? Quando muita gente reclama, às vezes, das dunas ou da vegetação de restinga, né? Tire a duna e o mar vai estar lá dentro da sua casa daqui a um tempo. Isso, né, vai acontecer, né? E esse é um tipo de problema que a gente não tem visto na APA da Baleia Franca. Via de regra, a gente não tem visto essa invasão do mar, né, sobre propriedades. Via de regra na APA toda. Igual a gente vê com muita frequência que demanda obras, muitas vezes bilionárias, e obras frequentes, né? Não é a obra que você faz e resolve, né? Então, isso é uma coisa que, muitas vezes, quando a gente trabalha com o meio ambiente, né, parece que há um excesso de preciosismo, ou parece que há ali uma visão ecocêntrica em excesso, né? Mas a gente trabalha justamente para evitar, né, para prevenir, né, um desastre ambiental, né? A gente tem diversas áreas alagadas, inclusive aqui na nossa região, que eu entendo que deveriam, inclusive, ter mais proteção e ter mapeamento, pelo menos, dessas áreas alagáveis. Aqui tem vários alagados que muitas vezes não tem uma proteção legal, né? Ou um mapeamento ali, um conhecimento, né? Que muitas vezes o empreendedor, ele legalmente ele não está errado, mas ele, né, a terra drena e faz a construção, impermeabiliza o solo, mas que pode trazer bastante problema ambiental para o futuro, né?
Então, eu usei... Essa apresentação que eu fiz, na verdade, ela começava com esse exemplo do século XIX, né, de como que o Dom Pedro fez para voltar a ter água no Rio de Janeiro, e eu mudei um pouquinho o final dela, para não ficar extensa, mas ela terminava com o estudo de caso do século XXI, que é o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, né? Lá era uma área de proteção ambiental grandona, tinha as dunas, o poder político e econômico pressionou e tiraram a área de proteção ambiental, mas fizeram um parque nacional. A diferença é que a área de proteção ambiental ela englobava tudo e o parque pega uma área bem pequenininha, né? E aí expandiu bastante de forma completamente desordenada, né? A ocupação territorial completamente desordenada lá. Daí também foi desmatada as restingas, as dunas foram embora e Jericoacoara, não sei se vocês conhecem, é um lugar maravilhoso, né? Mas quem não foi, vai logo, porque vai acabar. E já está cheio de obra de enrocamento. É o exemplo triste do século XXI. Né? Inácia, mais alguma dúvida referente a isso? Não. Foi bem esclarecido, obrigada. Valeu. Abdon, fica à vontade. Então, Stefano, boa tarde, obrigado pela apresentação. Minhas questões para ti, no caso, quais são as melhores maneiras para a gente conseguir implementar o plano de manejo, pensando que ele já é organizado pelos CT ali, né, pelas câmeras técnicas que tu mostrou, até no dia da eleição eu estava lá, da APA, e eu acho também que na Laguna a gente precisa ter um processo de educação aqui, processo de um programa de educação municipal forte, e a APA ela tem que vir junto para o pessoal conhecer o que é a APA, porque eu acho que se tu for fazer uma pergunta pública aqui na Laguna, tu vai conseguir no máximo 10% da população vai saber o que é a APA. A maioria não conhece o que é a APA. Então a gente tem que trazer isso mais a público, para as pessoas que são do local entenderem qual é a importância ambiental que tem a nossa região, porque eu acho que o pessoal, poucos, não que não sejam incompetentes, mas é porque o pessoal não está por dentro do que organiza e o que faz gestão aqui, porque senão a gente não vai conseguir chegar lá, entende? Do meu ponto de vista, né? Então, melhorar, será que seriam através de programas educacionais ambientais municipal? Pega as escolas, pega a universidade e por aí vai, né? Muito obrigado. A constatação ela é perfeita. Fazemos uma meia-culpa, né? Porque o cidadão, o usuário do recurso, né? Eu não gosto muito de falar usuário do recurso, porque parece alguém que está... Pô, a gente mora aqui, né? Eu moro aqui, né? Dentro, eu não moro dentro da APA, mas eu moro a 50 metros da APA, né? Então, a gente, né, a gente deve, a APA deve satisfação a nós, né? Então, tudo bem, eu venho aqui falando que teve a desmobilização, né? Passamos por períodos um pouco conturbados aí nos últimos 6, 7 anos, estamos recompondo, a gente está com uma agenda bem ousada, mas a pessoa que está aqui na APA, ela não pode ser penalizada por isso, então por isso eu faço pessoalmente, e também em nome da APA, meia-culpa de que o ICMBio, né, e a APA da Baleia Franca estiveram ausentes quando não poderiam estar, né? E até um compromisso meu, que eu venho reafirmando em vários lugares, de sair mais daqui de Imbituba, onde é a sede da APA, onde eu estou agora, e estar mais presente em todos os lugares da APA. Fiquei bastante feliz com esse processo de eleição do conselho para o próximo biênio, porque antes não tinha, por exemplo, nenhuma entidade de Jaguaruna. E Jaguaruna, se for olhar o mapa lá da APA, a porção terrestre pega um pedação da porção terrestre de Jaguaruna. Então, é interessante que eles estejam representados no conselho, né? Então, a APA ela precisa estar nesses lugares. A gente está planejando estar nesses lugares. Recentemente, eu estou trabalhando junto com a EPAGRE, aí em Laguna, né,
para a gente desenvolver um acordo de pesca com os pescadores de camarão das lagoas de Santa Marta e Camacho, né? Eles já têm até um acordo bem legal de número de petrechos, né? Aviãozinho por pescador artesanal, né? O mapeamento da lagoa, aonde que não vai poder, aonde que vão ser os pontos de pesca, né? E também a gente, com esse plano de uso público, a gente também espera fazer oficinas na APA inteira para poder conversar com as pessoas e mapear, né, essas oportunidades de uso público. Tem as maiores ondas do Brasil aí perto, né? Poxa, olha só que atividade sustentável, por exemplo, é o surf. Qual que é o recurso que o surf usa? Recurso onda do mar. Então, assim, é extremamente sustentável, né? A gente tem que trazer surfista para cá. E um dos maiores indutores de turismo também, né? Sim. Baixa temporada e alta. E aqui, por exemplo, na Praia do Rosa, a gente teve alguns conflitos, por exemplo, entre surfistas e pescadores. Mas, poxa, gente, o surfista, ele vem para cá, o turista, né? Vem para cá para surfar e de noite ele vai no restaurante e ele come peixe que veio do pescador daqui. Né? Então tá tudo interligado, né? Quando, inclusive, o pescador pescador artesanal pode ser aí estimulado e orientado, né, a praticar talvez aí um turismo de base comunitária também, por que não? Então a gente tem toda uma sorte de atividades que a gente precisa estimular, e nesse próximo biênio a APA espera e sabe que precisa está em todos os lugares aí da APA e não só aqui perto. A gente tem essa consciência, essa visão, faz essa meia-culpa e espera descentralizar bastante. Uma outra coisa, para não ficar muito no plano teórico, uma outra coisa que a gente está planejando é fazer uma ciclorrota, né, que passe por todos os municípios da APA da Baleia Franca. E para essa ciclorrota a gente vai fazer uma série de eventos de ciclismo aí, né, curtos, né, umas short line, aí uns trajetos curtos, com alguns eventos em sábado ou domingo, no decorrer do ano que vem, né, nesses trechos para o ano inteiro, justamente para dialogar, né, com essas comunidades, para elas saberem que ali tem uma ciclorrota. A gente não pode fazer unidade de conservação para o turista vir cá, consumir e ir embora. A gente tem que ter esse sentimento de pertencimento, que a APA da Baleia Franca, ela também é nossa e é para nós, né? Não é para o turista. Não é? O turista tem que vir cá, tem que ser bem recebido, beleza, mas a gente está aqui, a gente usufrui daqui. Nós temos que ter, as populações da APA da Baleia Franca têm que ter esse sentimento de pertencimento desse território. Abdon, alguma complementação a essa tua pergunta? Tem, mas a gente vai fazer muito brainstorming aqui, né? Mas se quiserem, eu tenho algumas contribuições, mas eu entraria nas questões dos programas de monitoramento, que eu acho que é importantíssimo também a gente ter em relação aos recursos pesqueiros e também com a Polícia Militar Ambiental, né? Porque vai precisar fiscalizar com essa turma toda aí. Quer implementar um plano de manejo, mas tem que ter fiscalização, né? Tem que ter implementação das medidas mitigatórias, incentivo para a agricultura sustentável, para a aquicultura, para tudo que tem aqui no nosso estuário. Isso daí a gente veio falar muito na academia que um dos problemas é que não existe conservação, né? Mas a gente consegue fazer conservação pelo uso, né? Não é só preservar e tirar o homem do ambiente, botar ele no meio e conseguir regenerar o ambiente. Isso é tema de ONU, tema aí de desenvolvimento de agricultura sustentável, a gente conseguir implementar técnicas regenerativas, e isso já existe, já é novidade, se consegue fazer, e a gente tem que implementar essas medidas. Eu acredito que vai por isso, sabe, Stefan? É conseguir mostrar que a APA ela não é um mecanismo somente de restrição, e sim de possibilidade de desenvolvimento de um novo tipo de capital, né? Um capital mais verde, outro tipo de abordagem, né? Criar cenários de cidades mais resilientes, ainda mais que hoje problemas com eventos climáticos extremos é o que mais vai acontecer. Então, se a gente adaptar nossas cidades para elas serem, vamos dizer, recicladoras do carbono, do lixo, do plástico, isso é o que mais tem, né, cara? Não vai ter para onde a gente correr, né? Com certeza, Abdul. Com certeza. A gente já está em contato
com a Polícia Militar Ambiental, né? Esse ano a gente fez algumas operações de fiscalização conjuntas mais voltadas para coibir a atividade de jipeiros, especificamente com a Polícia Militar Ambiental. Mas a gente espera estreitar laços, né? Tanto com a Polícia Militar Ambiental, quanto com o IBAMA também para atuação no mar, né? Isso na relação de fiscalização. E também com o IFAM, né, na questão de proteção do patrimônio histórico, né, porque nós somos poucos aqui, mas todo mundo é pouco, né? E tem pouca gente na prefeitura, tem pouca gente no IMA, sempre vai ter pouco, cara. Né? Sempre não, a gente pretende, né, aumentar, mas a gente não pode ficar esperando. Então, com certeza, a gente vai ter que estreitar esse diálogo com todos os atores, né, com a sociedade civil também, e agora a gente espera realmente melhorar isso e dar início aí a esse processo, né, de conversa. A questão que está um pouco mais adiantada nesse momento é com os pescadores, né, justamente por ser uma classe... eu ia falar unida, mas tem muito conflito também entre pescadores, mas assim, mais identificável, né, mais fácil de identificar e de conversar pelo fato de se identificar. Mas, com certeza, todos os atores têm que ser envolvidos, né, nesse processo. Bidon, mais alguma coisa de complementação? Isso? Perfeito. Vou puxar mais duas dúvidas assim, que eu fiquei em relação ali também à questão do plano de manejo. Eu estou falando aqui da Cigana, né, da região aqui do Farol de Santa Marta, e conforme tu mesmo apontou ali no mapa, Stefano, é uma das áreas que tem mais zona de uso divergente, né, dentro do território da APA. A minha pergunta vai no sentido de, após a resolução dessa divergência, possivelmente dentro do jurídico, né, que eles estão tramitando, há alguma alteração do plano de manejo para se adaptar a essa divergência que foi resolvida? E a outra pergunta é: um empreendedor que quer investir dentro do território da APA, mas tem dúvida quanto à questão da permissibilidade do plano de manejo, como ele pode esclarecer a dúvida dele junto à APA da Baleia Franca? Fazer alguma consulta se o que ele está pensando de empreender poderia fazer naquele local ou não. Seriam duas dúvidas, né, separadas. Excelentes dúvidas, né? Excelentíssimas dúvidas. Eu posso compartilhar minha tela de novo? Sim, fica à vontade. A gente está desenvolvendo, em parceria com o IFES, um aplicativo da APA da Baleia Franca, justamente para que as pessoas saibam quais são os zoneamentos, quais são os planos de manejo, onde elas estão. Um aplicativo para as pessoas da APA da Baleia Franca conseguirem conversar com a gente. Vou compartilhar aqui. Aqui ele está no... Vocês estão conseguindo ver aqui? Essa visão aqui está para o computador, né? Mas sim, vai ser mais ou menos isso aqui para o... Ainda está num protótipo, ainda está sendo construído, né? Estou até dando spoiler aqui, né? Mas a ideia é ter uma série de ferramentas aqui, né? O plano de manejo, a questão das denúncias, a questão das denúncias, a ideia, por exemplo, desse aplicativo é ter uma foto, que a pessoa tira foto ou manda o áudio e vem para a gente georreferenciado, por exemplo, né? A mesma ideia do encalhe de baleia e emalhe, que é uma dificuldade nossa. A gente recebe bastante denúncia pelo WhatsApp da APA da Baleia Franca, mas aqui, mas a gente não sabe onde é aqui, né? Mas aqui, só em relação à sua pergunta, né? A ideia é ter um mapa interativo nesse aplicativo, que é esse mapa aqui que aparece no aplicativo, né? E aí, nesse mapa, quando você clicar, né, aqui ele vai permitir a localização, ele vai mostrar onde você está,
Eu, por exemplo, estou aqui agora, que é a sede da APA da Baleia Franca, e está fora da APA. Se eu estivesse dentro da APA aqui, ia mostrar que eu estou dentro. E aí você clica, né? O que é aqui? Aqui é a zona de uso restrito, verdinho. Ainda não foi habilitado, a gente ainda não fez, mas a ideia é clicar aqui no teu hiperlink, né? Você clica na zona de uso restrito e aí aparece lá o que pode, o que não pode, né? A ideia do aplicativo é esse. Esse aplicativo a gente está para... Teve alguns atrasos, a ideia era sair a primeira versão, né, esse ano, primeira versão básica, mas ainda não saiu, mas ela é uma ferramenta que a gente está desenvolvendo, né, com essa esperança das pessoas terem uma noção de uma forma mais rápida de aonde elas estão na APA da Baleia Franca, porque é um questionamento que procede, né? Mas peraí, eu posso? A gente recebe, inclusive, bastante consulta. E as pessoas podem consultar a gente, não tem problema. Chega bastante e-mail, né? Tipo, ó, tem isso aqui, aqui. Né? O que pode? Eu posso fazer isso? Né? Esse aplicativo é uma das coisas que a gente está planejando. Né? E a interface com as prefeituras, conforme eu já falei no ano que vem, é a outra coisa para a gente ter essa... Porque muitas vezes a pessoa está mais perto da prefeitura do que da APA. Né? Então, a ideia é a gente ter esse contato rápido com a prefeitura para conseguir, né, ter essa interface rápida. A primeira pergunta, Reinaldo, desculpa, eu perdi. O caso de zonas de uso divergente, né, após resolvida a divergência, o que acontece dentro do plano de manejo? Sim, certamente a gente vai... Esse é um caso, sim, que justificaria fazer uma alteração para esses casos do plano de manejo. Tem uma zona de uso divergente que você tem lá a situação legal e a situação técnica, né? Técnica científica. Porque na APA a gente trabalha com a questão das leis, né? A questão científica e a questão do saber tradicional, né? Essa questão do ordenamento territorial, ela diz bastante sobre leis, porque é difícil. A gente, na APA, não tem esse poder, né, de negociar, por exemplo, onde é uma APP, e também a questão científica. Né? Mas vamos supor que crie um acordo, assine um termo de compromisso junto com o ICMBio. Primeiro, né, faça vários estudos, chegando à conclusão de que determinada área que hoje está lá como uso divergente, né, de que se fizer algumas interferências, ela terá capacidade de suporte ecológico para suportar aquela população, né? Provavelmente, quase certo, vai ter que ter contrapartidas, questão de tratamento de esgoto, né, coleta de esgoto, né, águas pluviais, né, a questão do resíduo, do lixo, né, Seria uma área que passa pelo REURB, digamos assim, né? Sim, pode ter que fazer várias coisas. Aí pega a questão jurídica, por exemplo. A área está na APP. Para complicar ainda mais, né, as conversas do REURB, por exemplo, que a gente está aqui nessas conversas do REURB, né? Aí tem a Lei da Mata Atlântica. Né? A Advocacia Geral da União aqui tem um entendimento. O Ministério Público tem outro entendimento. Então, teria que, salvo engano, né, já é traçado, por exemplo, um marco temporal. Né? Antes disso, né, as propriedades ali podem se adequar. Depois do marco temporal, esse marco temporal é um pouco polêmico, está em discussões, né? Certamente assinaria ali, né, um termo de compromisso, não só com a APA, mas teria que assinar também com o Ministério Público, né? E se todos os procedimentos, de fato, se conseguir chegar nesse nível e todos os procedimentos forem realizados, sim, é um caso que se justifica alterar essa zona no plano de manejo, perfeitamente. Perfeito, perfeito. Por mim, tudo esclarecido. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, se alguém quer fazer mais algum comentário, o que está na reunião?
Pelo jeito, tu atingiu 100% de esclarecimento, Stefano. Eu agradeço bastante, né? E agradeço sempre a oportunidade de conversar com as pessoas e esclarecer, né? Nunca, uma coisa que eu afirmo, nunca a APA está de portas abertas para todo mundo. Nunca neguei nenhum encontro aqui, pessoal que vem querer conversar comigo, quero conversar com o chefe da APA. Nunca neguei, só tem que ver a questão de agenda, né? Não dá para chegar não, tem a questão da agenda, mas se agendar, eu recebo todo mundo, né? Questão de entrevista também com a imprensa, sempre estou à disposição. Algumas vezes as pessoas também se revoltam, né? E eu entendo, não, porque tem gente que, né, claro, não vai xingar a pessoa, Stefano, né? Mas entendo as críticas, né? Entendo as deficiências que o ICMBio, a APA da Baleia Franca tiveram, né, no decorrer desse tempo todo, né? Esperamos aprender, esperamos não repetir esses erros, né? Tivemos, sim, algumas experiências, por exemplo, de alguns processos, algumas coisas que nós fizemos que talvez tenham sido pouco participativas, que precisava de ouvir mais. Pode ser, sim, né? Vamos sempre levar isso, aprender. Se tiver crítica, né? Sempre pode criticar, né? Mas a gente está sempre aberto. A ideia nossa é construir junto com as pessoas, né? A ideia é somar, né? Uma outra ideia é tentar sair dessa questão do proibicionismo, acho que, né, foi citado, né, tipo, só chegar para limitar, só para proibir. Não, vamos também tentar construir essas agendas, né, positivas, essa questão do incentivo do turismo, do uso público, das cadeias produtivas sustentáveis, né? Aqui em Bituba, por exemplo, tem a questão dos butiazais, tem uma população tradicional, né, que trabalha com butiá e que está dentro, os butiazais estão dentro da APA da Baleia Franca, é outro caso de cadeia produtiva, além dos pescadores, né? Enfim, a gente está com essa agenda ousada, né? A gente tem que olhar longe, tem que tentar fazer o máximo de coisas, né? Tomara que a gente consiga, eu estou bastante esperançoso, né? O município de aí, Laguna está no conselho, né? Flávio está lá representando, né? E eu quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade e dizer que eu estou bem esperançoso aí com o futuro. Stefano, a gente que agradece ter aceitado o nosso convite aí de estar participando da reunião, esclarecendo as dúvidas, fazendo toda essa apresentação que tu fez. O Condema, creio que sempre estará de portas abertas também para diálogo com a APA. Minha gestão ela acaba agora em dezembro, né? Ano que vem uma nova presidência aí. Mas eu creio que o Condema segue essa questão aí de sempre estar aberto aí para diálogo com a APA da Baleia Franca, né? Então, agradecer também a participação dos conselheiros que entraram aqui na reunião, alguns já saíram, né? Mas a participação das perguntas, né, da pauta. Agradecer de novo também a AMBA e Sustentabilidade Integrada de estar cedendo a questão ali do link do Google Meet, né, que senão a gente teria aquela limitação de 1 hora de reunião, não poderia gravar. Então, com o link da empresa, a gente consegue tá tendo esse recurso. E se ninguém tiver mais nenhum posicionamento aqui, a gente consegue encerrar a reunião aqui. Mais alguma coisa de alguém? Não? Então, boa noite a todos aí, bom descanso, e qualquer coisa é só chamar aí. Abraço. Valeu, valeu. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, boa noite. Beleza?